Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 21, meus irmãos. Gênesis capítulo de número 21. Glória a Deus. E o versículo, meus irmãos, versículo de número 11. Gênesis capítulo de número 21 e o versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Diz assim o versículo de número 11: E isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atende a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada ou abençoada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio de água, entregou a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. E ela se pôs ao caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. E quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta-te o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, e ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Amém e graças a Deus. Repita comigo: Deus estava com o menino. Olha para o seu irmão e fala: irmão, Deus está com você. Meus irmãos, graças ao nosso rico e poderoso Deus que nos concede mais uma oportunidade, nosso Deus nos concede mais um privilégio de poder fazer uso e exposição da sua bendita palavra. O capítulo, meus irmãos, de número 21, quem nunca ouviu a história desta família, quem nunca ouviu, meus irmãos, os hinos, os louvores que foram feitos por intermédio, através da vida deste homem, da biografia deste homem, da história deste homem, um homem conhecido como o pai da fé. Abraão, como os irmãos sabem, ele é o pai das 3 maiores religiões do mundo. Abraão é pai do islamismo, Abraão é pai do judaísmo e Abraão é pai do cristianismo. Ele é conhecido como o pai da fé, pois foi através de Abraão que nós conhecemos o famoso nome de Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão. Foi Abraão que profetiza, que fala este nome, que Deus ia providenciar o cordeiro. Neste período, meus irmãos, da história de Abraão, Abraão já não era mais um moço. A Bíblia diz que já com 100 anos Deus cumpriu a promessa a Abraão. Quando Deus o chama com 75 anos, demora alguns anos para a promessa se concretizar, que é o seu filho Isaque. Mas antes dele ter Isaque, a Bíblia diz que Sara, ela duvidosa, ela receosa pela sua idade,
da possibilidade dela ter um filho, a Bíblia diz que ela dá sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com Agar. A Bíblia diz, meus irmãos, que acontece isso. Ismael nasce primeiro. E nós sabemos, meus irmãos, que quando isso acontece, mais uma vez Deus visita Abraão. Aquela famosa história que antecede a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão está sentado na sua tenda no calor do meio-dia, e ele avista 3 homens com trajes diferentes adentrando em suas terras, conhecido como os carvalhais de Manre. E quando ele observa aqueles homens na sua terra, Abraão convida aqueles homens para experimentar das delícias e da prosperidade que Deus havia lhe dado. Ele não sabia, mas aqueles homens eram os anjos que Deus havia ordenado para que descesse, um para falar com Abraão, o outro para livrar Ló de Sodoma e Gomorra, e o outro para levar, meus irmãos, a resposta que verdadeiramente aquelas cidades, meus irmãos, cheirava mal as narinas de Deus. E quando Abraão oferece as oferendas, e ali os homens que ali representam anjos experimenta tudo, a Bíblia diz que um daqueles homens olha para Abraão e diz: olha, onde está a tua mulher? E Abraão diz: está ali na tenda. E o anjo fala para Abraão: no tempo determinado a tua mulher terá um filho. E nós sabemos a história, e isso acontece. Quando a promessa se cumpre no ano posterior, passa-se algum tempo, Ismael está brincando com Isaac, e a Bíblia diz que Sara está vendo de longe as brincadeiras de Ismael, sendo mais velho, com Isaac, e ela não gosta. E ela olha para Abraão e diz: olha, Abraão, chegou o momento de você mandar Agar embora juntamente com esse filho dela, que é Ismael. O texto diz que Abraão recebeu aquilo com um coração sangrando, porque ele não queria isso. Mas a Bíblia diz que Deus visita Abraão, falando: Abraão, faz o que a tua esposa está mandando, que ela está te pedindo. Despede Agar, despede o seu filho, porque a promessa é para Isaac, mas também Ismael será abençoado. A Bíblia diz que o dia amanhece, Abraão chama Agar, chama Ismael, pega um odre de água, pega pães, entrega para Agar, despede do filho. É o filho de Abraão, mas ele tem que obedecer o que Deus está falando e o que a sua esposa está pedindo. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora Agar pega o odre, pega os pães, e a Bíblia diz que eles começam a peregrinar no deserto, meus irmãos, de Berseba. Uma coisa é morar com Abraão, uma coisa é estar na tenda de Abraão, uma coisa é receber as bênçãos que paira na vida de Abraão. Mas agora Agar, juntamente com seu filho Ismael, vão ter que experimentar, meus irmãos, e acreditar nas bênçãos e na promessa que Deus tem na vida daquele moço. Muitas das vezes, meus irmãos, nós também vivemos, e muitas das vezes estamos da mesma forma que Agar. Estamos acostumados a viver na sombra de alguém, estamos acostumados a receber a bênção de alguém, estamos acostumados a receber a oração de alguém, estamos acostumados a receber a visita de alguém em nossa casa. Mas chega um determinado momento, uma determinada hora da nossa vida, que Deus ele quer que você mesmo experimente as bênçãos e aprenda a depender de Deus, para que você viva o que Deus ele tem para a tua vida, para a sua casa e para a sua família. Até aquele exato momento na vida de Agar, ela viveu, meus irmãos, sabendo que Deus falava com Abraão,
Até aquele determinado momento, Ismael da mesma forma viveu sabendo que o seu pai Abraão tinha experiência com Deus, mas agora o menino, e agora Agar vai ter que experimentar no deserto o que Deus ele tem para ele, o que Deus ele tem para ela. E muitas das vezes, meus irmãos, nós não queremos enfrentar os nossos desertos. Muitas das vezes nós não queremos experimentar o que Deus tem para nós, até mesmo no deserto. Nós queremos fugir, nós queremos nos desesperar, porque parece, meus irmãos, que o céu está de bronze. Parece que o céu, meus irmãos, está impedindo das nossas orações, do nosso clamor, da nossa petição chegar a Deus. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, em alto e bom som, Deus não só ouve Abraão, Deus também tem visto a tua vida, a tua casa e a tua família também, meu irmão. E na tenda de Abraão tem sombra e água fresca. Quem não quer sombra e água fresca? Quem não quer viver na sombra e água fresca e ainda ter carvalho? Abraão tinha uma terra riquíssima, porque além de ter água, além de ter sombra, ele tinha carvalho. Mas agora Agar, meus irmãos, sai do conforto de Abraão. Ismael sai do conforto de Abraão, e agora estão no deserto, com simplesmente um odre de água e alguns pães. Mas chega o momento que o pão vai acabar. Chega o momento que a água também vai acabar. E este momento nós não queremos viver. Qual momento? O momento que o pão acaba e também que a água se secou, acabou. Lembra de Elias? Deus falou para ele depois que ele profetiza que não ia chover. Em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz que depois que ele profetiza, Deus fala: vai e se esconde no ribeiro de Querite, e eu vou dar ordem aos meus corvos para que te sustente. Elias ficou ali 3 anos e meio, bebendo água, comendo carne e comendo pão, porque Deus enviava a providência. De manhãzinha ele sabia: os corvos vão me trazer pão, e ele comia pão. De manhã, na hora do almoço, ele sabia que os corvos iam trazer carne para ele, e à tarde a mesma coisa. Mas a Bíblia diz que o ribeiro secou. Fala para o teu irmão: irmão, o ribeiro secou. E o que nós vamos fazer quando o ribeiro seca? O ribeiro se seca na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Elias. É quando vem um desemprego, é quando vem uma enfermidade, é quando você não consegue vencer a tua carne, como o presbítero Gerson falou. A tua carne, meus irmãos, está te vencendo. O vício, as situações da tua vida te impulsiona a fazer alguma coisa, porque o ribeiro se seca. Quando o ribeiro se seca, você não tem força mais para nada. Mas a Bíblia diz que quando o ribeiro se secou, a voz de Deus falou para Elias: Elias, levanta-te daí, porque eu já ordenei uma viúva e ela vai te sustentar, Elias. Aleluia! A gente pensa, é uma viúva rica. Não, irmãos, uma viúva estava pior do que Elias. Quem sabe Elias falou: rapaz, essa viúva deve estar endinheirada, já que a viúva, o marido morreu, deixou dinheiro para ela. Não, a situação da viúva era pior do que ele. Porque quando ele chega lá, ela também, meu irmão, está numa situação difícil. Sabe o que Deus está querendo dizer? A providência, o milagre vem de uma maneira que você não espera. Quem sabe você está esperando algo de alguém, não é essa pessoa não. Vai vir de alguém que você não espera. Agar, meus irmãos, enquanto tem pão, ela está dando glória. Enquanto tem pão e água, ela está maravilhada. Anderson, está no deserto com pão e com água? Isso aqui para mim é férias. No deserto com pão e água é maravilha. Mas a Bíblia diz que a água acabou e o pão também acabou. E não acabou perto de uma padaria, não acabou perto, meus irmãos, de um lugar que você compra água. A Bíblia diz que o pão acabou e a água acabou no deserto. Quem sabe você entrou aqui dessa forma também. Você está aqui, mas você vive no deserto, aprisionado em um deserto.
aprisionado em uma situação, e você não consegue sair deste deserto, você não consegue sair dessa situação, e Deus te trouxe aqui para te dizer: sozinho você não consegue, sozinho você não tem força, minha irmã, você não tem força, meu irmão, mas se você clamar pela presença de Jesus, Ele tem o poder de te tirar deste deserto. Sozinho você não consegue. E olha a situação dessa mulher. A Bíblia diz que quando ela percebeu que acabou a água e o pão, ela pega o menino, ela pega o mocinho, aquele adolescente, ela vê um arbusto e coloca o menino lá no arbusto, porque ela dizia: ele vai morrer, não tem como ele sobreviver nesse deserto, com certeza ele vai morrer, com certeza ele não vai suportar. Muitas das vezes as pessoas pensam isso de nós: esse aí vai morrer, não vai durar mais um ano. Quem sabe alguém olhou para você porque você estava na prova e alguém disse: isso aí não vai mais servir a Deus não, isso aí não vai ser mais crente não, porque olha a prova que ele está vivendo, olha a prova que ela está vivendo, ela vai morrer, ele vai sucumbir. E ela começou a chorar, irmãos. A mãe começou a chorar. Quem é uma mãe que vai ver o filho morrer e não vai chorar? Ela começou a chorar. Ela se distanciou do menino e começou a chorar. E chora daqui, chora de lá, chora daqui, chora de lá, e nada, até que o anjo bradou do céu e disse: Agar, o que tens? O que tens, Agar? E aí a gente pode pensar: Deus não está vendo? Claro que Ele está vendo. Você pode pensar na sua mente: Deus não está vendo o que eu estou vivendo, Deus não está vendo a situação que eu estou vivendo. Deus está vendo. Mas fala para o teu irmão: não adianta só chorar. Fala para ele: não adianta só chorar. Fala: não adianta só derramar lágrimas. Ela começou a chorar, irmãos, e o anjo bradou do céu: o que tens, Agar? Se você está com a Bíblia aberta, lê comigo. Versículo 17. O que te aflige, Agar? Peraí, será que Deus não sabe a aflição que você está passando? Será que Deus não sabe o que você está vivendo? Claro que Ele sabe. Mas por que o anjo pergunta para Agar: o que você está afligido, Agar? Qual é a tua aflição? O que você está passando? Por que está chorando? Olha o que o anjo fala para Agar. Está aí na Bíblia. Agar, Deus ouviu o teu choro. Está aí na Bíblia isso? O que está na Bíblia? O que está aí no texto? Deus ouviu o choro de quem? Por que Deus não ouviu o choro dela e ouviu o choro do menino? O anjo poderia dizer para Agar: Agar, serva do Deus Altíssimo, Deus está ouvindo as tuas lágrimas, o teu choro. Aí que ela ia chorar mais. Não, o anjo falou: Agar, por que está afligida? Deus tem ouvido o choro do menino. O texto diz que ela que está chorando. Ela está chorando em público, mas o menino está chorando escondido lá debaixo do arbusto. Ninguém está vendo ele chorar, mas ele está chorando. A Bíblia diz que ela está abrindo a boca chorando, mas o clamor que está sumindo dos céus não é de Agar, é do menino. Ele está ali escondido chorando. A mãe está distante dele, mas ele está chorando e Deus está vendo ele chorar. Sabe o que Deus está querendo dizer? Mesmo que você entrou aqui, não serve a Deus, está afastado, perdido, Deus está dizendo: eu estou te vendo, eu estou te enxergando, eu estou vendo onde você anda, quais são os teus passos. Mesmo que alguém está dizendo: ele vai morrer, ela vai morrer, Deus está dizendo: vai não, porque eu estou vendo ele, eu estou vendo ela. Será que você pode levantar a sua mão e sentir essa presença de Deus neste deserto que você está vivendo? Oh glória, alai choramahas. Nesse deserto, minha irmã, que você está vivendo, Deus está vendo, Deus está contemplando. É no secreto, como Jesus disse: fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que o teu pai que te vê em secreto está vendo o que você está passando. É no deserto. A Bíblia diz que o menino chorando, Deus ouviu ele. E o anjo fez questão de dizer:
lá onde você deixou ele. Agar, sabe onde você deixou o menino? É lá que Deus está ouvindo. Quantas das vezes, meus irmãos, como servo de Deus, a gente pega o nosso talento, o nosso dom que Deus nos dá e joga no canto, lá da gaveta. Colocamos o talento, o dom lá na gaveta e deixamos lá. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deixamos enterrado o dom, o talento, escondemos. Aí sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Está na hora de você pegar aonde você deixou e trazer para perto de você. Pegue o talento, o dom, aquilo, a promessa de Deus na tua vida, você está duvidando, e traz para perto de você, que nesse deserto Deus vai mostrar para você que Ele é Deus. Versículo de número 17. Levanta o menino, toma pela mão, porque dele farei um grande povo. Levanta-te. Fala para o teu irmão, levanta-te. Irmão, confessa que eu estou cansado, né, John? Cadê o John? Está ali, né, John? Mas eu estou aqui em pé. A carne está cansada, mas o espírito está pronto. Sabe que Deus estava falando para Agar? Você está vendo o menino ali prostrado, deitado naquele arbusto? Você vai ter que levantar ele. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? A tua vida, a situação que você está vivendo, não vai durar para sempre essa situação. Que situação, pastor? Deitado, acomodado, parado, jogado num canto. Não! Deus não quer isso para você. Deus está dando ordem para alguém chegar perto de você. Ele vai dizer: levanta, eu vou te ajudar, levanta-te, eu estou aqui, levanta-te. E se não tiver ninguém para fazer isso por você, o Espírito Santo está dizendo: eu vou te levantar, eu vou te levantar, eu irei te levantar. Sabe que você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Levanta-te. Fala para o teu irmão: chega de ficar sentado, Deus quer te levantar. Chega de ficar nessa situação, Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele vai te levantar. Erena calamachurimas, uriacamandarabacandarabbia. Você se acostumou com essa situação. Você se acostumou, você se acomodou nessa situação, mas Deus está dizendo: está chegando a hora, eu vou te levantar. Está chegando a hora, meu filho, está chegando a hora, minha filha, eu vou te levantar. Aleluia. Não é? É assim. A gente fica desesperado. A gente fica desesperado, e quando a gente se desespera, Deus mostra que quem está no controle é Ele. Ele está no controle da situação. Levanta-te. E olha o que Deus diz: porque dele farei uma grande nação, um grande povo. Sabe que o diabo quer te matar? Sabe que o diabo quer nos matar? Sabe que você está pensando que vai morrer nessa situação? Porque ele sabe o que Deus tem na tua vida. E ele antecipa para que a promessa não se cumpra. Ele antecipa, sabendo que Deus tem na nossa vida, para tentar nos matar. Mas eu quero te dizer: o anjo do Senhor, aleluia, estava todo mundo dizendo, Agar dizendo, gritando: ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. E Deus está dizendo: não vai morrer. Por quê? Porque eu tenho promessa na vida dele, eu tenho promessa na vida dela. Olha que interessante, para nós encerrar. Quem está enxergando, diga amém. Quem está enxergando com os olhos espirituais, os olhos do entendimento, diga amém. Aí já diminuiu o amém, né?
Fala para o teu irmão, você não está vendo, né? Fala para ele, você não está vendo, mas a providência está perto de você. Não estou inventando nada, está na Bíblia. Lê o versículo 19. Parte A. E Deus lhe abriu os olhos. Espera aí, ela não estava vendo? E por que o texto diz, o texto é claro em dizer que Deus abriu os olhos dela? Porque ela não estava vendo. O desespero estava tão grande do choro, da lágrima. Eu vou morrer, meu filho vai morrer. Eu vou morrer, meu filho vai morrer. Que ela não percebeu o quê? Que Deus já tinha preparado uma providência para eles. Quando nós nos desesperamos, a gente não enxerga nada do que Deus está fazendo. A gente só quer murmurar, a gente só quer reclamar, a gente só quer pensar em desistir. A gente não enxerga outra realidade. Qual a realidade? Não a realidade nossa, a realidade de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos dela. E quando Deus abriu os olhos dela, ela viu uma fonte. Repita comigo, ela viu uma fonte. Que fonte é essa no deserto? Que fonte é essa que apareceu para ela no deserto? Essa fonte se chama Jesus. Somente Jesus pode saciar a fome que nós temos, a fome da nossa carne, da nossa alma. Somente Jesus pode preencher. É por isso que muitos são levados à concupiscência da carne. É por isso que muitos são levados à concupiscência dos olhos, porque existe uma fome interior do homem. E quando nós não conseguimos saciar esta fome, o mundo oferece coisas para nós. Mas Jesus está dizendo, e te trouxe aqui, minha irmã, aqui, meu irmão, você que me visita a nossa igreja, você que está nos vendo pelo YouTube, que Jesus está abrindo os seus olhos para que você experimente dessa fonte chamada Jesus. Levanta a sua mão. Só quem tem mão, levante. Experimente desta fonte hoje chamada Jesus. Experimente desta água hoje chamada Jesus. E esta fonte, esta água tem o poder de mudar a tua história, de mudar a tua vida. Será que você pode dar glória a Deus? Lá vai a mulher samaritana buscar água na fonte, aleluia. E ela está com o seu vaso ao meio-dia, indo buscar na fonte de Jacó. E quando ela chega na fonte, quem está sentada na fonte? Fala para o teu irmão, Jesus está na fonte. Segura aí. E quando ela vai preparar o vaso para beber água, Jesus diz, mulher, me dá água. A mulher, olhando para a aparência de Jesus, percebeu que ele é judeu. Como sendo tu judeu, vem a minha mulher samaritana e me pede de água? Não sabe tu que os judeus não conversam com o samaritano? Jesus olha para ela e diz, mulher, eu quero água. A mulher olha para Jesus, você não tem corda e não tem vaso, como você quer tirar água? Aí Jesus olha para a mulher e diz, mulher, se tu conheceres o dom de Deus, aleluia. Sabe por que você ainda está nessa situação? Porque você ainda não conhece o dom de Deus. Jesus falou para ela, mulher, se tu conheceres o dom de Deus e com quem tu falas, não era eu que estava pedindo água, era você que estaria pedindo água para mim. Ela disse, você não tem corda, você não tem corda, você não tem nada, como é que você vai me dar água? Fala, mulher, esta água que você bebe dessa fonte, você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te dar, alá, chorar mais. O mundo é assim, ele oferece algo, mas você volta a ter sede e volta lá. Jesus não, ele diz, se tu beber da água que eu te der, você não precisa voltar aqui mais nessa fonte, porque no teu ventre fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Quando
quando os olhos do teu entendimento abrir, se você nesta noite conheceu o dom de Deus, nunca mais você volta para a tua vida viver a mesmice, a mesma situação. Por quê? Porque agora você não conhece a fonte, você conhece o Deus que pode te dar água. A mulher, quando ouviu aquilo, irmãos, ela falou: isso, essa conversa aí é conversa de profeta. E ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és um profeta. E Jesus disse: disseste bem. E ela fala: já que tu és profeta, os judeus dizem que nós devemos adorar em Israel, em Jerusalém. Nós, os samaritanos, aqui no Monte Gerizim, aonde se deve adorar? Aí Jesus diz para ela: vai chamar teu marido, depois a gente conversa. Aí na hora que ela viu que ele era profeta, disse: não, não tenho marido. Jesus disseste bem, que já tiveste 5, que o tem não é teu. A mulher deixa o poço, ela deixa o cântaro, ela deixa tudo de lado, porque ela percebeu que o que Jesus tinha para oferecer para ela era melhor do que aquele tanque, aquele poço de Jacó. Enquanto você ficar nessa situação, preso nessa situação, você vai continuar no deserto. Mas Deus está dizendo: abre os olhos hoje. O Espírito de Deus, através desta palavra, está dizendo: abre os olhos hoje e contemple o dom de Deus, porque já tem algo preparado, revelado do céu para a tua vida. Aleluia! Agar, meus irmãos, de tanto chorar, não enxergou. Mas quando Deus abriu os olhos dela, ela percebeu. No deserto tinha uma fonte. Essa fonte é Jesus. Somente Jesus pode saciar a nossa fome. Somente Jesus pode saciar a nossa sede, pode matar a nossa fome. Essa situação que nós vivemos hoje em dia, qual a situação? Em círculo. Tem muitas pessoas, meu irmão, que estão andando em círculo, não sai da mesma situação. Sai ano, entra ano, sai ano, entra ano. A pessoa está da mesma forma. Por quê? Está no deserto e ainda não abriu os olhos do entendimento que Jesus já preparou para ela, preparou para ele uma mudança. Mude o teu entendimento nesta noite. Renove o teu entendimento através desta palavra. E para terminar, Deus abriu os olhos dela, ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino e ele cresceu e viveu no deserto. Sabe o que é isso, irmãos? O deserto não é para te matar, é para fazer você crescer. Pastor, então por que eu só murmuro e estou quase morrendo? É porque você não abriu os olhos do entendimento ainda. Tem pessoas que têm a mente cauterizada, irmãos. Vem para o evangelho, vem para a igreja, mas não está no evangelho. São pessoas, meus irmãos, cristãs, são crentes, mas não conhecem verdadeiramente o evangelho. Por quê? Porque os olhos do entendimento estão fechados. Não pode passar uma luta, uma dificuldade, meu irmão, some da igreja, desiste de Jesus, abandona tudo. É neste deserto que Deus quer revelar para você que Ele é Deus na tua vida. É assim que acontece. Deus estava com ele, com o menino. Mais uma vez, fala para o teu irmão: Deus é contigo. Fala para ele: Deus é contigo, minha irmã. Quem sabe você não entendeu ainda que Deus é com você. Ah não, vou esperar acabar o culto para o pastor orar por mim. Não, irmãos, Deus é com você também. Ah não, acabar o culto aqui, vou ligar para o profeta, para profetizar, para profetizar. Não, irmão, abre os olhos do teu entendimento. Deus é com você também. Aleluia! No teu deserto, Deus, Ele quer que você viva experiência com Ele. Não dependa de subterfúgio de outrem. Não, Deus é com você também. Se eu falar isso aqui, muitas pessoas vão dar risada, né? Mas a Bíblia diz que ele cresceu. Sabe onde que ele viveu? Está aí no texto, lê para mim. Onde que o menino cresceu e viveu? No deserto. Sabe o que aconteceu com Ismael? Ele criou resistência. Ele criou resistência no deserto, que eu imagino a mãe dele envelhecendo: vamos mudar daqui? Ele falou: não, vou ficar aqui mesmo. Por quê? Porque eu estou perto da fonte, eu não saio daqui. Aleluia! Quem sabe Agar vai falar: meu filho, você vai querer morar aqui? Vou morar aqui, por quê? Tem uma fonte aqui. Oh, Rabanachandarás. Quem experimenta dessa fonte
sempre vai dizer, pode as pessoas dizer, você não vai sair não, eu vou continuar, por quê? Porque tem uma fonte. Foi no deserto que a fonte apareceu para mim, aleluia. Lembra Moisés? Eu vou observar e vou chegar perto, por quê? A sarça arde e não se consome. Quando ele chegou lá, a voz de Deus bradou dizendo, Moisés. Ismael falou para a mãe, mãe, não saio daqui, por quê? Porque tem uma fonte. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Não saia da minha presença, eu tenho mais para te oferecer, eu tenho mais para te dar, aleluia. Não desista por causa do deserto, da situação. Se você está perto da fonte, ao redor pode estar, meus irmãos, quente, pode estar tenebroso, mas se você está perto da fonte, você consegue ter resistência.